Olá, como vai? Muito boa noite para você. Polícia apreende drogas e 3 pessoas são presas em flagrante durante a operação para desarticular quadrilha envolvida em homicídios. No NTV News desta quinta-feira, a gente vai mostrar também. Polícia Rodoviária reforça efetivo durante a operação para o feriado prolongado. Blitz Educativo orienta motoristas sobre cuidados durante o período chuvoso. Já estão abertas as inscrições para o vestibular da Educação Digital do Unipam. O que é a proposta que prevê redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais? Mãe faz apelo para conseguir internação do filho em clínica de reabilitação. Demora para a conclusão de obra da Copasa gera reclamações. Mamoré fará seletiva de jogadores para as categorias de base. O que fazer com o dinheiro extra do 13º salário? Os direitos das vítimas de acidentes nos benefícios do INSS. E a movimentação no terminal rodoviário de Patos de Minas na véspera do feriado. Agora no NTV News. Teve início nesta quinta-feira e vai até o domingo a Operação Proclamação da República 2024. As ações estão sendo realizadas pelas polícias Militar Rodoviária, PM de Meio Ambiente e Polícia Rodoviária Federal nas rodovias estaduais e federais. A operação se iniciou hoje por volta das 7 horas da manhã e vai até domingo, dia 17, 2 dias após aí o feriado. Aqui ao meu lado, o Sargento Jardel, que vai dar mais detalhes aí sobre essa operação e a atuação da Polícia Militar Rodoviária. Sargento, acho que é muito importante a gente falar sobre a necessidade de um acompanhamento maior da Polícia Militar durante esses períodos aí pré e pós-feriado. A Polícia Militar Rodoviária tem nesse feriado, Proclamação da República, um aumento efetivo que é empregado nas rodovias estaduais e federais delegadas. A nossa fiscalização tem um incremento com o objetivo de conscientização dos condutores dos veículos, dos passageiros, dos demais usuários da via. Nas rodovias, nos pontos que a gente observa, principalmente com ultrapassagem em local proibido, também em locais onde os condutores costumam aumentar a velocidade ali que é imprimida. O mais importante é que os condutores e proprietários, antes de iniciarem uma viagem, observem as condições de trafegabilidade do veículo, as condições de segurança do veículo, os equipamentos de segurança, as condições dos pneus, do step, se o step está em condições, se o veículo está em condições também com o sistema de iluminação, que é importante, né? Nós temos um período chuvoso, então precisa que o sistema de iluminação esteja em perfeito funcionamento. Também aí a questão de condução do veículo de modo seguro, observar uma pista em tempo chuvoso, aquaplanagem, eventualmente um derramamento de óleo na pista que pode causar um sinistro de trânsito. Evitar ao máximo ultrapassagem em locais que sejam proibidos, evitar também forçar a ultrapassagem quando vem um veículo no sentido contrário, evitar ao máximo também o consumo de álcool, que isso pode incrementar o risco de envolver em sinistro de trânsito, e também observar sempre a velocidade compatível com a via. A Polícia Rodoviária Federal também está fazendo a sua parte para manter a segurança dos motoristas durante esse período. Nossas viaturas estarão dispostas ao longo de toda a rodovia. O nosso objetivo é garantir a segurança do trânsito, obviamente, e, ocorrendo alguma intercorrência, que a gente garanta a fluidez do trânsito o mais breve possível, obviamente dentro das condições de segurança. Ou seja, se acontecer um acidente, é claro que a gente quer liberar a via, mas vai ser tudo feito dentro daquilo que é possível, dentro das condições de segurança. A nossa prioridade ali é atender as vítimas, né, dar aquela assistência. Para isso a gente conta sempre com o apoio dos órgãos, do Corpo de Bombeiro, do SAMU, né, e também muitas vezes com o apoio da própria Polícia Militar e da Polícia Civil depois aí, até nas intercorrências. Nossas viaturas estarão posicionadas naqueles pontos mais críticos do trecho e a gente chama atenção aí para onde tem mais curva, né, a Serrinha para quem vai sentido Uberlândia e também a Curva da Morte, até a Curva dos Moreiros ali, quem vai sentido o JK 040. Teremos o radar funcionando para aferir a velocidade, de forma que os motoristas não devem abusar da velocidade. E, finalmente, se você está pensando em pegar estrada, programe-se para estar na estrada no momento em que aqueles veículos maiores, mais pesados e, por isso mesmo, mais lentos, estiverem restritos à locomoção.
Isso vai ser na quinta-feira das 16 às 22 horas, ou seja, é o horário que o pessoal está saindo, e na sexta-feira, já no feriado, né, o dia 15 mesmo, propriamente dito, das 6 até o meio-dia. E na volta para casa no domingo, naquele horário também que o pessoal está voltando, das 16 até as 22 horas. E a gente lembra aí, faz aquele apelo, como o feriado é proclamação da República, a República é aquela forma de governo no qual o cidadão ele é responsável pela participação da vida pública. Quando você coloca o seu carro na rua, você está participando da vida pública. Para o bem ou para o mal, a escolha é sua. Lá no assunto, o CETSENG realizou, na manhã de hoje, blitz educativo juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. O objetivo da ação é conscientizar os motoristas sobre os cuidados durante o período chuvoso. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais realizou a distribuição de panfletos com dicas de segurança e responsabilidade no trânsito. A gente faz a abordagem com os motoristas, né, para esse intuito de conscientização, sempre bom estar relembrando, né, o que a gente pode fazer, uma direção defensiva, né, cuidados com o próprio veículo também, que ajudam a minimizar esses incidentes. Os motoristas estão tendo uma boa aceitação, né, a gente está fazendo também a entrega do nosso flyer sobre a campanha do Ir e Vir Seguro, onde tem o QR Code que eles podem acessar o nosso aplicativo, né? O aplicativo ele traz informações em tempo real das condições das estradas, então é muito importante também para ajudar eles. Durante o período das chuvas, é muito comum que os números de acidentes nas estradas aumentem. Por isso, a participação da Polícia Rodoviária Federal em ações como essa se torna muito importante. Campanha Ir e Vir Seguro no período chuvoso, essa época do ano é uma época que chama muita atenção para a gente, devido, normalmente aumenta a quantidade de acidentes e o pessoal está acostumado com o período de sol, onde não se atenta tanto a pneu, palhetas, o ABS, o funcionamento é diferente. A gente chama muita atenção para o condutor, começou a chover, reduz velocidade, aumenta mais a distância de segurança com outros veículos e chuva muito forte, até parar num posto de combustível, até no acostamento mesmo para evitar o acidente sinistro. E o trabalho não para por aqui. É necessário muita dedicação para que os números de acidentes diminuam durante os meses do ano. O CETSENG ele realiza, né, várias blitz educativas e com temáticas diferentes, né, em tempos diferentes. Então agora é de período de chuva, tem também nos períodos de maior fluxo, como férias, carnaval. Então estamos sempre realizando ações. Que a gente pode estender o que a gente está promovendo aqui nessa ação educativa para quem está assistindo também, né, para redobrar o cuidado nesse período de chuva, e é sempre bom a gente lembrar o que a gente pode fazer, porque cada um fazendo a sua parte a gente consegue contribuir e evitar aí muitos incidentes. Depois do intervalo aqui no News, saiba como se inscrever para o vestibular da educação digital do Unipan, o que fazer com o dinheiro extra do 13º salário e o que é a proposta que prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Com a oferta de 19 cursos, o Centro Universitário de Patos de Minas está com inscrições abertas para o vestibular da educação digital. O vestibular digital do Unipan está chegando, vagas para cursos EAD, e nós vamos entender um pouco mais sobre isso hoje, conhecer um pouco mais dos cursos e dos diferenciais que o Unipan apresenta. Ao meu lado está a Adriene Silva, que é coordenadora do EAD, né, da parte da educação à distância do Unipan. E Adriene, esse vestibular digital, qual que é a diferença dele em relação ao vestibular comum, né, para os cursos presenciais? Esse vestibular ele tem a mesma flexibilidade que os cursos da modalidade à distância. A modalidade à distância, ela traz consigo a democratização da educação, isto é, o aluno pode estudar onde e como quiser. Então, o vestibular da educação digital segue o mesmo perfil, né? Então, basta que o aluno acesse digital.unipan.edu.br e realize a prova de forma digital, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, a qualquer momento. Então, ele traz essa possibilidade de flexibilidade, assim como a modalidade à distância. Adriene, e vamos falar um pouquinho sobre os cursos que são oferecidos, né, na modalidade à distância aqui pelo Unipan. Nós temos aí cursos das mais diversas áreas, da
da área de gestão, da área das licenciaturas, né? Então nós temos aqueles cursos onde a gente tem uma presencialidade uma vez a cada 3 meses, aqui no Polo de Patos de Minas, ou nos nossos 6 polos na região. Todas as nossas licenciaturas são nota máxima pelo Ministério da Educação. O curso de Agronomia, o curso de Engenharia de Minas é o único na modalidade no Brasil reconhecido com nota máxima, né? Então toda essa preocupação que a gente tem com a qualidade do ensino de mais de meio século do Unipan está presente na educação à distância. E para além disso, né, nós não temos o aluno da educação à distância, nós temos o aluno Unipan, né? Então não há essa diferenciação em relação ao presencial, a EAD. Os coordenadores de cursos são os mesmos coordenadores de cursos, os mesmos professores. Então a modalidade é à distância, mas o Unipan, os professores, eles sempre estão presentes, mesmo que à distância. Adriene, então aquela que quer ser aluno Unipan nessa modalidade à distância, como que vai funcionar a questão do vestibular? Quais são as datas, né? A partir de quando ele pode se inscrever? E conta pra gente os valores também. Olha, nós vamos começar com o vestibular hoje, então basta você acessar digital.unipan.edu.br, fazer a sua inscrição para realizar a prova de vestibular, que é gratuita. Nesse sentido, realizou a prova de vestibular, você recebe o resultado imediatamente e pelo site você já pode fazer a sua matrícula. Então é um processo muito simplificado, com uma flexibilidade. Você pode fazer pelo celular, você pode fazer pelo tablet, pelo computador de casa. E se ficou com dúvida, se quer fazer aqui na instituição ou num polo, é só ligar na nossa central de relacionamento, agendar a sua prova e pode fazer aqui com a gente também, tá bom? Quando mais rápido o candidato cursar, prestar o vestibular, ele tem aí já acesso à plataforma, inclusive aquele aluno que quiser ingressar, as aulas dele vão começar lá em fevereiro, das disciplinas, mas na verdade, durante todo esse período, ele já vai ter acesso a 2 cursos totalmente gratuitos para ele entender um pouquinho da dinâmica da EAD. Então ele vai ter um curso de ambientação de EAD, ele vai ter aí um curso livre de coach e carreira, para ele já entender a modalidade EAD e, claro, se planejar aí como um excelente profissional. Adriene, nós agradecemos por todas as informações e reforçando então, as inscrições para o vestibular digital começam hoje e é só você acessar o site do Unipan e fazer a sua inscrição para poder fazer a sua prova. A pressão popular fez crescer o número de deputados a favor da proposta que reduz a jornada de trabalho no Brasil. Em uma semana dobrou o número de assinaturas e superou a quantidade de apoio para que o texto seja analisado no Congresso. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, conseguiu o número mínimo de assinaturas necessárias para protocolar a proposta que limita a jornada de trabalho a 36 horas semanais. Em entrevista coletiva ao lado de parlamentares que apoiam a proposta, ela fala sobre os benefícios dessa mudança. Não é uma discussão de campo, essa não é uma discussão ideológica, essa é uma discussão do país, que tem inclusive unido nesta casa que anda tão dividida, direita, centro e esquerda. As conversas até o presente momento com os líderes foram: precisamos do apoio das assinaturas e seria muito bom que as bancadas de forma generalizada pudessem assinar a nossa proposta. Em contrapartida, existem deputados que são contra qualquer modificação, alegando que a PEC pode prejudicar a economia do país. Nós estamos num país em que milhares de pessoas e de brasileiros estão desempregados. Hélio, a palavra é desempregados. Nós tínhamos que estar discutindo aqui era como gerar emprego e renda para o povo brasileiro. E não quebrar as pequenas e médias empresas, principalmente, que são responsáveis por 70% dos brasileiros empregados formal e informalmente no Brasil. Na hora em que fizer esse tipo de proposta ridícula, tenha certeza, senhora presidente, vai quebrar mais de 40% das pequenas e médias empresas, inclusive aquelas que dão a maioria dos empregos aos brasileiros. A discussão também invadiu as redes sociais e se tornou um dos assuntos mais falados dos últimos dias. Mas afinal de contas, o que exatamente a PEC propõe? Na realidade, hoje, o trabalhador ele deve trabalhar 6 dias na semana e descansar 1 dia na semana, sendo preferencialmente no domingo. A regra diz que vai
trabalhar 4 dias na semana e folgar, em vez de 1, agora folgar 3 dias por semana. As várias opiniões abordam quais são os pontos positivos e negativos da possível mudança. Para uns, pode ser algo revolucionário para a classe trabalhadora. Para outros, uma medida drástica que pode quebrar uma outra classe. Essa proposta de emenda à Constituição, eu a entendo absolutamente desnecessária. Porque eu entendo que se a Constituição for aplicada, já resolve o problema. Porque a Constituição estabelece que a jornada de trabalho será de no máximo 8 horas diárias. Contudo, essa jornada ela pode ter compensação ou ela pode ser reduzida através de convenção ou de acordo coletivo. Ou seja, um trato entre empregadores e empregados ou um trato entre sindicatos de empregadores e sindicatos de empregados. O Dr. Brian reforça que essa diminuição da jornada de trabalho pode ser uma mudança válida, desde que seja feita pelos motivos certos. Absolutamente necessário que, num médio prazo, por exemplo, se readeque à jornada de trabalho. Isso porque, com as novas tecnologias, vários postos de trabalho estão se perdendo. A exemplo dos bancos, antigamente tinha muitos funcionários, hoje tem cada vez menos. Então, vai chegar um momento que tem que se readequar essa jornada de trabalho para reabsorver essas pessoas que a tecnologia tem substituído, né? Então, mas não por esse propósito, mas tem que ser uma discussão geral. A pura e simplesmente redução da jornada está regulada na Constituição e patrão e empregado pode regular, dependendo dos seus setores, da forma que melhor lhes convier. Já existe esse mecanismo, basta que se cumpra o que já está previsto na Constituição de 88. Com a aproximação do fim do ano, chega também o período de liberação das parcelas do 13º salário. A primeira deve ser paga até o dia 30 de novembro. O 13º salário é pago todos os anos, dividido em 2 parcelas ou de uma única vez, gerando expectativas para o trabalhador. Seja para colocar as contas em dia, cumprir metas ou investir, o dinheiro vem como um respiro para aqueles que querem aproveitar as festividades. Em regra, o 13º ele é pago a todos os colaboradores, a todos os funcionários que têm a carteira assinada, né? Para todos os funcionários, portanto. Há algumas exceções, a exemplo daquele funcionário que trabalhou menos de 15 dias na empresa, a exemplo do funcionário que foi demitido por justa causa, que aí não tem o direito ao recebimento do 13º, nem mesmo proporcional, mas em regra, sim, todos os colaboradores têm o direito ao 13º. Ele pode ser pago até o dia 20 de dezembro de cada ano, em única parcela, ou então a empresa pode optar por fazer o adiantamento de uma parte dele, caso em que o vencimento da primeira parcela fica sendo até 30 de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro daquele mesmo ano. Mas afinal de contas, qual a melhor forma de gastar o 13º? Pessoa que é uma pessoa endividada, às vezes para ela é mais benéfico ela gastar o 13º ou parte dele quitando as dívidas, porque ela às vezes vai conseguir sair de um juros abusivo que ela está pagando, diferente de quem, por exemplo, não é uma pessoa que tem dívidas. Uma pessoa que não tem dívidas, às vezes a melhor forma para ela gastar o 13º dela, seja, às vezes, formular a reserva de emergência, que ela às vezes não tem uma reserva de oportunidade, né? Porque o que acontece quando eu atendo as pessoas, várias pessoas, quando eu faço a consultoria? Às vezes a pessoa consegue administrar o dinheiro mensalmente normal, ela consegue gastar dentro do que ela ganha. Onde que está o erro? Ela não tem nenhuma reserva. Mas caso você já esteja controlado financeiramente, aproveitar o dinheiro a mais para curtir o fim do ano pode ser uma boa opção. Não é que você tenha que gastar todo o seu 13º apenas com despesas, mas separe uma parte para você gastar com lazer, com seu final de ano, com festa, com Natal, que todo mundo gosta, né? Reunir com a família, Réveillon, de trocar presentes, isso faz parte do nosso dia a dia. Então não é que você tenha que viver se privando de tudo que é bom, de tudo que é importante para a sua vida. Além do 13º, existem outros benefícios que podem ser concedidos aos trabalhadores durante o fim de ano. Como, por exemplo, né, as férias coletivas, por exemplo, que também não é uma obrigação da empresa, mas pode ser negociada pelo sindicato, pode ser concedida pela empresa. E se constar, né, é sempre importante lembrar, sempre que constar uma norma
em um acordo coletivo, uma convenção coletiva, a empresa é obrigada, a empresa que está naquela categoria é obrigada a respeitar essa norma. Então, por isso a dica sempre é, além de analisar os direitos e obrigações, os direitos dos empregados, as obrigações da empresa que constam na legislação trabalhista, é sempre importante consultar também a norma coletiva da categoria da sua região. A seguir aqui do News, mãe faz apelo para conseguir internação do filho em clínica de reabilitação e demora para a conclusão de obra da Copasa gera reclamações. Uma intervenção da Copasa para serviços na rede de esgoto da Rua Joaquim das Chagas já dura 10 dias e a demora tem gerado reclamações. A intervenção da Copasa começou no dia 4 de novembro e inclui a substituição de aproximadamente 80 metros de tubulação, visando evitar refluxos e entupimentos. Porém, a situação tem revoltado moradores, comerciantes e pessoas que passam pelo local. Segundo comerciantes, a situação acontece todos os anos. Eu sei que obra é necessário, é preciso para a melhoria da cidade, né? Porém, que aqui, nesse trajeto aqui, praticamente quase todos os anos acontece, porque existe o esgoto, ele sempre, quando chove, ele volta bueiro e dá um mau cheiro terrível. Porém, a época que eles fazem, né, que é a época de chuva, as obras são muito demoradas, são mais de 10 dias, eu acredito, que traz o transtorno e com isso afeta, sim, o comércio. A via está interditada por completo, além de ter entulho em algumas calçadas que dificultam a passagem. Além disso, a rua é bastante movimentada, com um grande fluxo de veículos e pessoas. A gente está tendo a sorte, por esses dias não está com chuva muito forte, então está transitável, mas quando chove não tem como ter o trânsito. E eu acredito que não vai resolver, porque sempre a metade faz um pedaço, depois faz outro pedaço e não resolve. Agora vamos ver, né? Vamos esperar essa situação, porque não é somente... Porque aqui a via é muito fluxo de carro. Eu acredito que o transtorno é para todos, né? E para a gente que é empresário, sim, é grande. Em nota, a Copasa informa que a previsão é que a obra da Rua Joaquim das Chagas seja finalizada ainda nesta quinta-feira e a recomposição asfáltica executada na próxima terça-feira, dia 19 de novembro. A via será higienizada tão logo concluído esse serviço. O atraso se deveu às chuvas. Agora a gente mostra o pedido de ajuda de uma mãe que passa por dificuldades financeiras e faz apelo para conseguir internar o filho de 18 anos em uma clínica de reabilitação. Cássia Regina, mãe e trabalhadora como Gari, procura apoio para internar o filho de 18 anos em uma clínica de reabilitação. O jovem, que enfrenta dependência química, já foi internado uma vez em uma clínica particular. Mas Cássia não conseguiu manter o tratamento devido aos altos custos. Eu arrumei na clínica, eu estava pagando R$900 e uma cesta básica por mês fora o higiene. Só que eu tenho mais dois dentro de casa. Aí como que eu ia manter a clínica com R$900, a cesta básica e os outros em casa? Não durmo, não como, levanto da cama, já põe meu uniforme, eu não vou trabalhar com os caras quase me pegando, né? Porque eu não durmo. E eu não posso perder meu emprego, porque eu dependo do meu salário para manter os outros dentro de casa. A situação está exaustiva. Isso. Você precisa de ajuda? Eu preciso de uma ajuda. Igual eu falei, eu não quero dinheiro, eu não quero Pix. Eu quero uma internação para ele numa clínica. Moradora do bairro Quebec e mãe de outros filhos, Cássia relata que as despesas diárias somadas ao valor da internação tornam-se insustentáveis. Ela tentou apoio junto ao Ministério Público, mas até agora não conseguiu uma solução. Eu já procurei o Ministério Público, a Defensoria Pública, eu já dei tiro para todo lado, ninguém me ajuda, ninguém. E eu não tenho só ele, eu tenho mais outro adolescente dentro de casa, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho minha despesa. Eu não quero dinheiro, eu não quero Pix, eu quero uma clínica para me pôr ele, para me manter ele vivo. Preocupada com o futuro do filho, ela faz um apelo à comunidade, buscando auxílio específico para o tratamento em uma clínica, sem necessidade de doações em dinheiro. Só a clínica, eu sou trabalhadeira, dou conta de manter minha casa, graças a Deus. Eu não quero, igual eu falei, eu não quero dinheiro, eu não quero Pix. Eu quero uma clínica para me pôr meu filho.
Só isso. Para quem deseja ajudar, Cássia pede que entre em contato pelo telefone 34 3030 0463. Esse telefone que aparece aí na tela é de uma vizinha dela, da casa dela. Telefone para informações, né? Uma vizinha que cedeu esse número para que as pessoas pudessem entrar em contato com ela. Vou pedir a Adriana para colocar novamente na tela o número. Esse número não pertence à Cássia, é de uma vizinha que se dispôs a ajudá-la para que a gente chegasse até ela fazer essa reportagem. Portanto, eu vou passar um endereço aqui, caso alguém queira ir diretamente na casa dela para poder, de alguma maneira, contribuir, né, com essa... Ela não quer dinheiro, ela não quer Pix, como ela disse, né? Ela quer a internação do rapaz. Rua Maria Nunes da Silva, 250, no bairro Jardim Quebec. Eu vou repetir. Rua Maria Nunes da Silva, 250, no bairro Jardim Quebec 2. A gente faz um rápido intervalo, em instantes você vai ver que a gente fala de futebol, né? Porque o Atlético e o Flamengo empataram 100 gols pelo Campeonato Brasileiro. E o Mamoré fará seletiva de jogadores para as categorias de base. Semana tem feriado prolongado, né? E a gente mostra agora o que abre e fecha em Patos de Minas no feriado da Proclamação da República. Alguns serviços públicos municipais irão manter o expediente nesta sexta-feira em Patos de Minas. O cemitério Santa Cruz estará aberto para visitação de 6 da manhã às 18 horas. O Parque do Mocambo estará com portões abertos para aqueles que querem aproveitar de 6 da manhã às 7 horas da noite. Uma boa opção também para passear é a Mata do Catingueiro, que estará aberta pelo portão principal de 6 da manhã às 6 da tarde. A Ceasa estará aberta para comercialização a partir das 7 da manhã. A coleta de lixo, segundo a Prefeitura, seguirá o cronograma do dia. Na saúde, as USFs estarão fechadas, mas o SAMU, a UPA, o CAPS e o Melhor em Casa funcionarão normalmente. O Pátio Central Shopping também irá manter o expediente normal de 10 da manhã às 10 da noite. Depois do confronto na final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético voltaram a se enfrentar na noite de ontem, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Flamengo teve o controle da partida, mas perdeu um pênalti e contou com a grande atuação do goleiro atleticano, que se destacou com pelo menos 3 defesas, incluindo o pênalti cobrado por Davi Luiz. Na segunda etapa, o Flamengo chegou a acertar a trave. Matheus Gonçalves, ao receber um lançamento de Rossi, protagonizou uma bela jogada individual e conseguiu driblar Everson. Mas acabou acertando o poste, aumentando ainda mais a tensão no Maracanã. Apesar das tentativas, o placar permaneceu no 0-0 até o apito final. Pois é, essa partida aí fechou a 33ª rodada do Brasileirão, né? O Flamengo soma 59 pontos e ocupa a 4ª colocação. O Atlético está em 10º lugar com 42 pontos. No sábado, o time de Milito encara o Xará Atlético Paranaense em Curitiba às 18h30. O Mamoré realizará na próxima semana uma seletiva de jogadores para as categorias de base do clube. Os atletas devem ter entre 16 e 19 anos. Jogadores de futebol com idades de 16, 17, 18 e 19 anos já podem se preparar para o recrutamento do time de base do Mamoré. A seletiva será realizada no dia 24 de novembro, a partir das 8h30 da manhã, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram do time. Uma seletiva para atletas da categoria sub-20 do Esporte Clube Mamoré, atletas nascidos nos anos de 2005, 2006 e 2007 e posteriormente 2008. Todas as informações estão lá no Instagram do clube. Tá lá a forma de inscrição, o que a gente pede, o que a gente exige, né? Que é a inscrição, o atleta, o candidato, 5 quilos de alimento não perecível, mas não obrigatório. A gente pede que o atleta compareça no clube no dia 24 de novembro com o material de uso pessoal, que é o meião preto e o short preto, e um atestado médico, que esse sim é obrigatório. Elias, e quem for selecionado tem possibilidade de participar da seletiva de 2025? Com certeza. Esse é o objetivo dessa seleção, é para compor os atletas que passarão por essa avaliação. Eles irão compor a nossa categoria de base, né, que é a categoria sub-20. A gente vai disputar a competição da Federação Mineira, que é o Campeonato Mineiro da categoria,
Posteriormente, a gente corre por fora de uma vaga na elite do estadual, né, que ocorreu um problema aí de outro clube tradicional do estado que teve problemas de documentação. Então, o Mamoré, por ter sido qualificado na 4ª posição da última competição, então corre o risco aí de conseguir essa vaga, disputar a primeira divisão. Então, o atleta que for aprovado no domingo, no dia 24, ele vai participar do nosso elenco principal, né, da categoria, para disputar essa competição, que é a competição estadual. Oportunidade para a moçada que joga bola, né? A Casa das Meninas, entidade que acolhe idosas e crianças em Patos de Minas, prepara uma colônia de férias que terá funcionamento nos recessos escolares do próximo ano. Aqui ao meu lado está a Lorena Silva, que é coordenadora da colônia de férias aqui da Casa das Meninas. Lorena, muitas pessoas não sabem sobre esse serviço que é oferecido aqui pela instituição, né? Vamos contar um pouco mais sobre ele? É uma novidade que a gente está tendo, vai ser um lançamento da primeira edição da colônia de férias, que a gente está pensando, né, para abraçar a comunidade a pedido das mães aqui, né, do Sei Plim Plim, e também para ajudar a instituição, né, porque janeiro é um momento bem difícil de doações para a gente e foi pensado nisso. A nossa colônia é uma colônia de férias voltada para as emoções, né, para as crianças aprenderem, se divertirem. E isso tudo com profissionais qualificados, profissionais da área da educação e da saúde mental. O horário da nossa colônia de férias vai ser de 6h30 às 17h30. A faixa etária das crianças é de 3 anos a 6. E como esses pais podem estar entrando em contato? Aqui mesmo no telefone da casa e vindo na instituição, falando com a gente. O telefone para contato é 34 99889 4647. O nosso primeiro lote das inscrições se esgota agora, dia 15, na sexta-feira. Aí a gente está com uma super promoção e vamos aproveitar, que vai ser uma colônia assim, que foi pensada justamente para as crianças se desenvolverem e se divertirem bastante. Daqui a pouco, a movimentação no terminal rodoviário de Patos de Minas nesta véspera de feriado e os direitos das vítimas de acidentes nos benefícios do INSS. As polícias civil e militar deflagraram nesta quinta-feira em Patos de Minas uma operação de combate aos crimes violentos. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com a Polícia Militar, realizou mais uma operação em Patos de Minas, a Operação Controle 2. E quem nos dará mais informações é o delegado, Dr. Luiz Mauro Sampaio. Nós tivemos primeiro a Operação Controle, que foi deflagrada há alguns meses atrás, onde nós podemos apreender diversas quantidades de droga, arma de fogo, de pessoas que poderiam estar envolvidas em tentativas de homicídio. E homicídios consumados também. Continuamos as investigações por conta da controle e após essas investigações foi possível desencadear uma segunda operação, que é a Controle 2, relacionada novamente a indivíduos que podem estar envolvidos em delitos mais graves de homicídio e estariam também envolvidos em outros delitos, como tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo. O que foi feito então, essa investigação foi agora expedido pelo Poder Judiciário, 6 mandados de busca e apreensão, foram cumpridos em conjunto com a Polícia Militar, num trabalho que vem sendo de muita efetividade dentro da cidade de Patos de Minas, e desse trabalho das duas corporações, da Segurança Pública, com a participação do Ministério Público e o pano de fundo do Poder Judiciário, foi possível, então, apreender arma de fogo, drogas, balanços de precisão, entre outros objetos que agora fazem parte desse arcabouço de delitos, que vai ser enviado para os respectivos delegados da área. E agora, quais vão ser os próximos passos? Bem, nós continuamos aí na vigília, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, a Polícia Civil no seu caráter de investigação, a Polícia Militar no seu caráter de prevenção, mas sempre trocando informações e principalmente trocando informações com a população, com você, cidadão de bem, que às vezes tem aí uma pessoa que quer fazer mal para a sociedade, um traficante, um homicida que está com mandado de prisão em aberto, ou você que sabe de alguma coisa relacionada ao homicídio, no caso específico de homicídio, na delegacia de homicídio, passe essa informação para frente, revele isso, ligue para o 181, instaure realmente a possibilidade da gente poder fazer justiça. O que a gente necessita e o que a gente precisa são sempre pessoas de bem. Nós temos que ter uma cidade que denuncie
As cidades que denunciam, que passam informações, fazem com que esses bandidos, esses indivíduos que estão fazendo mal à sociedade, que eles vão para outro local, para outra cidade, para outro estado. Mas é importante que haja realmente a denúncia por parte do cidadão de bem, que é esmagadoramente o que nós temos aqui em Patos de Minas. Então, a gente pede a todas as pessoas de todos os bairros mais periféricos, bairros centrais, que saibam que você tem o seu papel como cidadão e que esse papel é de manter a sensação de segurança em alta. Precisamos de vocês sempre. Entre os meses de janeiro e setembro deste ano, Patos de Minas registrou 2.206 acidentes de trânsito, conforme dados do Observatório de Segurança Pública. E os números devem ser ainda maiores diante da quantidade diária de ocorrências nas ruas e rodovias, o que impacta diretamente na procura por benefícios do INSS. Segundo o Observatório de Segurança Pública, o ano de 2023 foi marcado por 2.826 acidentes em Patos de Minas, sendo divididos em 116 vítimas sem lesões aparentes, 941 com fraturas leves, 163 com vítimas em estado grave e 14 mortes. Os locais com maior registro foram a Rua Major Gotti, com 238, Avenida JK, com 169, Marabá, com 85 e Avenida Fátima Porto, com 83. Já em 2024, até setembro, o número já havia chegado em 2.206 casos, faltando 3 meses para o fim do ano. Desse número, 57 vítimas não tiveram lesões aparentes, 712 tiveram fraturas leves, 121 ficaram em estado grave e 14 foram fatais. Os locais com maior incidência continuam os mesmos do ano anterior, sendo 153 casos na Major Gotti, 127 na JK e 83 na Marabá. Os números assustam e a situação não parece melhorar. Muitas dessas vítimas que se machucam de forma grave acabam precisando de um auxílio enquanto se recuperam, e é aí que a ajuda previdenciária entra. Se nós formos analisar da parte previdenciária, aquelas pessoas que contribuem para o regime geral de previdência social, nós teremos aí a possibilidade de um benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ou um benefício por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Então, há essa necessidade de analisar, essa análise vai ser feita aí pela Perícia Médica Federal, e em se constatando uma incapacidade temporária terá um tipo de benefício, uma incapacidade permanente terá outro tipo de benefício. Ainda nós podemos falar daquelas pessoas que têm a consolidação da lesão, ou seja, ela melhorou, ela está apta a voltar ao mercado de trabalho, porém com uma redução da capacidade laborativa. Aí, às vezes, nós podemos pensar em um auxílio-acidente. O auxílio-acidente ele não é para todos os tipos de segurado, mas é um dos tipos de benefícios que é pago pela Previdência Social. Ainda aqui, nós ainda podemos falar do seguro DPVAT. O seguro DPVAT ele é pago também em casos de medicações, que tem o valor até de R$ 2.500 para aquelas medicações que não são aí acobertadas pelo SUS, e em caso de morte ou aposentadoria por invalidez, ou invalidez, ainda tem um prêmio do seguro que é pago acho que, salvo engano, o valor de R$ 13.500. Em casos de acidentes fatais, a família da vítima também será resguardada, dependendo do grau de parentesco ou idade. Se a pessoa falecida, se o segurado falecido tiver dependentes aptos à habilitação da pensão por morte, esse benefício poderá ser requerido. Podemos pensar aí no marido, na mulher, nos filhos menores de 21 anos ou maiores de 21 anos inválidos, pai, mãe, irmão, dependendo se a gente não tiver dessa classe que nós acabamos de falar, ainda é possível o benefício ser requerido pelos pais, pelos irmãos do segurado falecido, caso tenha um vínculo com o INSS. Com relação ao lado cível, tudo vai depender de qual tenha sido a logística desse acidente. Nós temos que avaliar a responsabilidade, a culpa desse acidente que aconteceu, para nós verificarmos se seria possível uma indenização de danos morais ou materiais. Mas aí é necessário ter uma análise mais detida para que a gente possa falar em danos morais ou danos materiais. Independente dos suportes que são fornecidos para essas vítimas, o mais importante mesmo é evitar que esses acidentes aconteçam e colaborar para que os números parem de subir. Prevenir é sempre melhor do que remediar. A prevenção ela é sempre o melhor caminho, Nós temos que ter cuidado, sim. O trânsito ele está cada dia mais perigoso.
Então, dirigir com cautela, dirigir com cuidado, não só para a preservação da vida da pessoa, mas como dos terceiros que estão aí no trânsito de Patos de Minas. Véspera de feriado prolongado e nós vamos saber como é que está a movimentação no terminal rodoviário de Patos de Minas com a repórter Isabela Sanches. Boa noite, Isabela. Boa noite, Odair. Boa noite para você de casa que acompanha o NTV News. É isso mesmo, nós estamos aqui na rodoviária de Patos de Minas, onde muita gente já começa a se movimentar para aproveitar o feriado prolongado de 15 de novembro. E para muitos, o expediente já terminou, o que deixa a rodoviária bastante movimentada, como vocês podem perceber. E os principais destinos escolhidos pelos viajantes foram Uberlândia, Belo Horizonte e também Brasília. Algumas cidades vizinhas também, como por exemplo João Pinheiro. A expectativa é que o fluxo de passageiros cresça ainda mais nas próximas horas e muitos já garantiram suas passagens com antecedência. Inclusive, o ônibus que vai partir de Patos de Minas às 8h30 da noite para Brasília já está com as passagens esgotadas. Isabela Sanches para o NTV News. Obrigado, Isabela, pelas informações. E é isso, né? Quando chega feriado prolongado, quem pode, quem não vai trabalhar na sexta, no sábado e no domingo, pega estrada, né? Vai fazer mesmo que não vá para outra cidade, procura uma maneira de se divertir, de dar uma refrescada aí na cuca. E é isso. O NTV News termina, um bom feriado para nós. Amanhã a gente se encontra, viu? É feriado, mas a gente vai estar aqui presente, trabalhando. Te encontro às 11h30 da manhã no 30 Minutos e à noite no NTV News. Um abraço, boa noite e até amanhã.